Sabe quando a gente pega um texto antigo, sei lá, de Platão ou a própria Bíblia, e fica pensando, será que o que a gente está lendo hoje é fiel ao que foi escrito lá atrás, há milhares de anos? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na evidência dos manuscritos, usando o livro Constituição Teológica como nosso guia para entender os argumentos por trás da autenticidade desses textos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando a gente lê uma obra de Platão, um relato do Júlio César ou um texto bíblico, a gente está lidando com documentos que viajaram no tempo. E saber se eles são fiéis ao original não é só uma curiosidade, é a base para a gente poder confiar neles historicamente. E para guiar nossa conversa de hoje, a gente vai se basear na obra Constituição Teológica Matéria de Fé, de Emerson Henrique Brits. A proposta do livro é bem interessante. Analisar a autoridade da Bíblia não só como uma questão de fé, sabe? Mas também olhando para as evidências históricas e textuais. Então, o nosso roteiro está traçado. A gente começa com a questão da autenticidade, fazendo umas comparações. Depois, a gente mergulha na prova dos manuscritos, dá uma olhada na linha do tempo da Bíblia, entende uns conceitos como inspiração e adaptação, e no final, a gente reflete sobre essa relação entre fé e evidência. Ok, para começar, vamos estabelecer um ponto de partida. O livro que a gente está analisando propõe um método bem legal: colocar a Bíblia lado a lado com outros textos da antiguidade, aqueles que todo mundo no mundo acadêmico aceita como autênticos, sem muita discussão. Pensa aí, por exemplo, na Guerra das Galhas, do Júlio César, nos diálogos de Platão ou na Ilíada de Homero. A autenticidade desses textos quase nunca é questionada, né? Eles são a base do pensamento e da história do Ocidente. Então, vamos usar eles como nossa régua de comparação. E é aqui que a coisa fica fascinante. A gente entra no coração do argumento do livro, a evidência dos números. Quando o assunto é texto antigo, a quantidade de cópias manuscritas e o quão velhas elas são, isso é fundamental para saber o quão fiel ao original o texto é. E olha, essa comparação direta é de cair o queixo. Para as obras do César, a gente tem umas 10 cópias. E a mais antiga é de 1000 anos depois que ele escreveu. Para a Ilíada de Homero, os números são melhores. 643 manuscritos com um intervalo de 500 anos. Agora, presta atenção nos dados do Novo Testamento. O intervalo de tempo despenca para só 25 a 50 anos. E o número de manuscritos sobe para impressionantes 24 mil. 24 mil. Para a gente ter uma ideia do que esse número significa, essa quantidade enorme de cópias permite que os especialistas comparem tudo, identifiquem o que era original e reconstruam o texto com uma certeza incrível. Segundo o argumento do livro, nenhum outro documento da antiguidade chega nem perto disso. E se os números sozinhos não convenceram, esse gráfico aqui deixa a diferença gritante. A coluna que representa o Novo Testamento é simplesmente gigantesca em comparação com as outras. A imagem fala por si, né? Deixa o argumento sobre a riqueza de material bem claro. E olha, o ponto não é só a quantidade, mas o tempo também. Este segundo gráfico mostra como é pequeno o intervalo entre a escrita original do Novo Testamento e as cópias mais antigas que a gente tem. Um intervalo menor significa uma chance bem menor de erros e distorções terem se acumulado com o tempo. Para a gente não ficar só nos números abstratos, dá uma olhada nisso aqui. Este é o Codex Alexandrinus, um manuscrito da Bíblia lá do século V. É um artefato real, uma testemunha de verdade da transmissão desses textos ao longo da história. É um jeito da gente se conectar diretamente com esse passado. Beleza, já vimos a evidência das cópias. Agora, vamos dar um passo atrás e entender o contexto dos escritos originais, começando pela linha do tempo do Antigo Testamento. Essa linha do tempo dá uma dimensão da profundidade da história, né? O livro argumenta que o Antigo Testamento foi escrito ao longo de mais ou menos 1000 anos. Pensa nisso, uma coleção de textos que começa lá para 1400 a.C., com Moisés, e vai até uns 400 a.C. Não é um livro só, é como se fosse uma biblioteca inteira, compilada durante 1 milênio. E, de novo, uma prova material para a gente se agarrar nessa cronologia. Este é o Papiro de Nesh, do século II a.C. Ele tem pedaços dos 10 Mandamentos. É um dos fragmentos mais antigos que existem e serve como uma ponte de verdade para o mundo do Antigo Testamento. Mas o livro Constituição Teológica não para na evidência histórica. Ele também mergulha na natureza do texto em si. Vamos dar uma olhada em dois conceitos teológicos bem importantes que a obra apresenta: inspiração e adaptação. O primeiro conceito é a inspiração verbal plenária. O nome parece complicado, mas a ideia, segundo o livro, é que a inspiração de Deus se estende a cada palavrinha do texto original, garantindo que o registro é exato.
E aqui tem um detalhe curioso que o autor destaca. Isso inclui registrar fielmente até mesmo falas erradas ou mentirosas, tipo a mentira da serpente no Gênesis. A inspiração nesse caso não valida a mentira, mas garante que ela foi registrada exatamente como foi dita. É uma diferença sutil, mas muito importante. Depois tem a adaptação. Para a gente conseguir ler um texto de milênios hoje, ele precisa ser traduzido. E o livro explica que existem diferentes maneiras de fazer isso. Algumas traduções são literais, tentam ser palavra por palavra, mas às vezes o texto fica meio duro de ler. Outras são dinâmicas, focando mais em passar a ideia original. E ainda tem as paráfrases e adaptações que recontam o texto de uma forma mais livre. Cada versão da Bíblia que a gente lê hoje foi resultado de uma dessas escolhas. E assim, a gente vai amarrando as pontas da nossa análise. O grande argumento apresentado em Constituição Teológica é justamente essa conexão entre a confiança histórica no texto e a crença espiritual, sugerindo que uma coisa pode sim apoiar a outra. Resumindo a ópera, o ponto principal é esse aqui. A quantidade gigantesca e a proximidade no tempo dos manuscritos do Novo Testamento criam uma base de evidências textuais que, segundo o argumento do livro, é muito mais forte do que a de qualquer outro texto clássico da antiguidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente refletir. A análise do livro nos convida a pensar sobre essa linha tênue entre a prova histórica e a convicção pessoal. Se a evidência dos textos é tão esmagadora, qual é o papel que sobra para a fé? Onde uma termina e a outra começa? Essa é a grande questão que fica ecoando no final desta análise.